Pessoal, conseguem ver aí a minha tela? Deixa eu ver aqui, eu tô... Sim, senhor. Top. Vou colocar aqui do ladinho. Beleza. Ficou com o celular do lado para ver também os comentários de vocês, então eu consigo ver a minha tela também. Ok. Então tá, galera, vamos começar mais uma aula aqui de Brasil, história do Brasil. De acordo com as minhas expectativas, vai ser a nossa penúltima aula de História do Brasil Colônia, tá? Na aula que vem a gente vai ter o final do Brasil Colônia, independência, vai ter várias coisas interessantes. Mas aqui a gente vai falar um pouco do início dos movimentos de independência, né? Das revoltas, das revoluções, das guerras internas do Brasil. Mas vamos recapitular algumas coisinhas da aula passada, porque a aula passada eu sei que teve muito conteúdo, foi uma aula muito densa, né? Eu sei que a aula é densa quando chega no final dela eu tô exausto, mentalmente e fisicamente, porque a gente acaba falando de muita coisa e eu não gosto muito de dar uma aula muito conteudista. Eu gosto de dar uma aula com poucos conteúdos, mas bem estendidos, né? Bem elaborados ali dentro. Mas como o tempo que a gente tem não é muito grande, né? A gente acaba tendo que jogar, às vezes, muita informação para cima de vocês. Peço desculpas, tá? Mas vou tentar ser um pouco mais prolongado daqui para frente. Tentar encaixar isso no cronograma de alguma forma. Mas beleza. Na aula passada a gente falou da crise do açúcar, né? O açúcar ele foi durante 2 séculos aqui no Brasil o melhor meio de se ganhar dinheiro, de se lucrar, e chegou ali nos anos 1600, 1700, ele caiu em desuso, porque outros países começaram a investir no açúcar, começaram a entrar nesse mercado, e daí o Brasil entrou em crise nesse quesito. Como o Brasil estava na crise do açúcar, se buscou outro meio de ganhar dinheiro, outro meio de lucrar, foi a mineração. Não que antes não se tentassem procurar o ouro, não tentaram procurar o diamante, eles tentaram, só que como o Brasil estava mais concentrado no litoral, que era uma região que não tinha muito ouro, não tinha muito diamante, eles não acharam no início. No final dos anos 1600, início dos anos 1700, foi quando a população adentrou o interior do território e daí eles começaram a achar ouro, principalmente nas margens dos rios, né, que é a mineração de aluvião. Quando tu pega aquela peneirinha, vai pegando a terra do fundo do rio e dali tu vai encontrar pepitas de ouro, tu vai encontrar pedras de diamante. E é nesse momento, no final dos anos 1600, início dos anos 1700, que a mineração vai explodir no Brasil. Ok? Então, vamos relembrar, pessoal. Anos 1600. Qual é o nome desse século? O número desse século? Quero que coloque ele no chat. Eu sempre falo anos 1600 porque eu acho que facilita o entendimento, mas quero que vocês saibam qual é o número do século. Anos 1600. Joguem ali. E anos 1700. O Renan colocou o século 17. E isso é muito importante vocês não se confundirem. Porque quando a gente fala de um século, a gente tende a achar que anos 1600 é século 16, não é? Isso é algo bem basicão que vocês têm que decorar na cabeça de vocês, porque senão vai falar na prova século 17, vocês vão achar que está falando de outro século, outra coisa. Então, decorem e entendam a numeração dos séculos, tá? Eu sempre falo assim, 1600, 1700, para facilitar o entendimento. Mas tenham isso em mente, que a gente fala em número de séculos e o pessoal se confunde. Ok? Enfim, falamos lá da mineração, falamos do ouro, falamos do diamante, falamos dos bandeirantes, né, que entraram no território para fundar cidades, mas também causaram muitas atrocidades contra a população indígena, grandes aprisionamentos, escravidão indígena. E a gente falou também dos descontentamentos da população com o grande poder que a metrópole impunha sobre a colônia, né? Muito imposto, muito controle, pouca liberdade, que gerou também movimentos artísticos como o barroco, que a gente viu com a professora Raíssa aula passada, né?
Então, toda essa repressão, toda essa dualidade vai mexer muito com a cabeça das pessoas. E eu prometi que na aula de hoje a gente ia ver os efeitos dessa censura, desse controle, dessa repressão sobre a população. Como é que a população reagiu? Como é que a população lidou com toda essa questão econômica, cultural, política, e o que ela fez para tentar mudar essa situação? Lembrando que a gente ainda está na nossa terceira linha, né, terceira linha aqui de Brasil Colônia, porque é um período absurdamente grande. A gente está falando de quase 3 séculos, então a gente tem muito pano na manga, muita coisa para falar, mas a partir do momento que a gente chegar em Império, em República, a gente vai tocar um pouco mais rápido, porque tem coisa pra caramba também, mas é um pouco mais fluido. Então, quarta aula de Brasil Colônia. Vamos ver como é que o pessoal resistiu ao jugo colonial, ao domínio colonial. E primeiro a gente não vai falar das revoltas, especificamente falando. A gente vai falar das resistências dessas sociedades escravas que viviam aqui no Brasil. Resistência escrava. E a gente tem que separar em duas... Deixa eu tirar o negocinho aqui do meio. O chato é que sempre fica esse ícone aqui na frente quando eu vou apresentar. Deixa eu colocar aqui no cantinho. A gente tem que falar da resistência escrava. E é importante falar disso porque a gente vai tratar de um nome chamado de vítima ativa e vítima passiva, que eu vou explicar nos próximos slides. Mas a resistência escrava ela tinha 2 aspectos, o aspecto individual e o aspecto coletivo. O aspecto individual, ele era o suicídio, o aborto, as fugas, qualquer meio que tu tinha como escravizado de impedir que o senhor de engenho, que impedir que o teu dono tivesse acesso a ti. Então, o suicídio, o aborto, tudo isso era uma maneira de privar o senhor de engenho, privar o senhor de escravo do escravo. E isso é algo que cai dentro daquela grande violência que foi imposta a essa população. Porque tu pensa que se a pessoa ela prefere o suicídio, o aborto, a viver como escravo, a gente não pode achar que a escravidão era algo leve, que era algo, um sofrimento corriqueiro, um sofrimento cotidiano. Era um sofrimento absurdo, era um sofrimento que é difícil a gente hoje entender com nossas mentes do século XXI. E isso tudo vai... O Fernando está caindo e voltando, caindo e voltando. Isso tudo vai mexer muito com a cabeça dessas populações. Tem uma série muito boa que alguns de vocês já devem ter conhecido, porque ficou bem famosinha nos últimos anos, que é American Gods, Deuses Americanos. Basicamente a série é sobre deuses da antiguidade e como eles vivem no mundo de hoje, como é que eles se adaptaram ao mundo contemporâneo. Um desses deuses é um cara chamado Anansi. Ele é um deus da região de Gana, né, dos povos Akan, que mostra como é que ele vive hoje em dia em relação à população negra, nos Estados Unidos principalmente. Mas tem uma cena na primeira temporada que ela é muito pesada, ela é muito forte, e ela ganhou até prêmios pela atuação do cara, que é esse deus, o Anansi, chegando no navio negreiro e falando para os escravizados que estavam ali presos o que eles iam sofrer aqui na América, o que os filhos, os netos deles iam sofrer nos séculos seguintes, né? Ele fala até do racismo agora do século XXI, que se passou muito tempo, mas isso de maneira nenhuma deixou de existir. O racismo ele ainda é muito forte, essas populações ainda sofrem muito. E nessa cena ele mostra uma alternativa para eles. E qual é a alternativa que ele dá? Queimem esse navio. Queimem esse navio, porque pelo menos ao queimar esse navio, vocês estarão negando aos seus senhores a tua posse, a tua servidão. É uma maneira de resistir, é uma maneira de se revoltar, é uma maneira de infligir algum dano a esse sistema econômico que está tentando tirar o lucro de cima de ti, que está tentando te explorar. O nome da série é American Gods, Deuses Americanos.
Se não me engano, isso acontece no segundo ou terceiro episódio, assim, uma cena de abertura. E é muito pesado, assim, é algo bem... Mas é uma cena muito, muito boa, assim, a atuação é maravilhosa. Isso foi o que realmente aconteceu. Muitos escravizados, no meio do caminho, eles se revoltavam, queimavam os navios e, consequentemente, acabavam morrendo também, né? Porque acabavam afundando o navio negreiro. E às vezes, até individualmente, pulavam ao mar. Se eles não conseguiam se rebelar, se eles não conseguiam queimar o navio, afundar o navio, eles pelo menos iam morrer afogados no mar, mas eles não iam dar ao seu senhor o prazer de ter a posse dessas pessoas. Isso é algo que até aparece no Pantera Negra da Marvel, que é também um filme muito bom. Tipo, ele é bem diferente dos outros filmes da Marvel, porque ele trata de temas muito fortes, muito relevantes, né? Como a questão da escravidão. Tem uma cena lá pro final do filme, que eu não vou dar muito contexto para não dar spoiler, mas o vilão, que é muito ativo nessas questões sociais, ele tem a chance dele ser preso. Né? Tem a chance de ser preso ou a chance dele morrer. Eu vou dar um spoiler, você já sabe que vilão da Marvel sempre morre. E ele fala, eu prefiro morrer. Me jogue ao mar junto com meus antepassados que preferiram a morte do que ficar presos atrás de uma grade. E isso é uma frase que foi muito pesada assim, de se ouvir no cinema, porque era algo que tu não imaginaria que um filme da Marvel estaria falando. Mas isso é real, isso aconteceu. Muitos escravizados pulavam dos navios, cometiam suicídio para evitar que o senhor tivesse a sua posse, né? Um tipo de resistência. E o aborto também era um tipo de resistência mais ou menos nessa mesma linha. O pessoal falou aqui. Sor, Fale. tem como repetir o que tu falou do filme do Pantera Negra que travou bem na hora? Sim, falo. No final do filme, é meio que um spoiler, né? Mas, spoiler, o vilão perde. Né? Isso não é um spoiler, o vilão sempre acaba perdendo. Mas no final do filme existe uma possibilidade do vilão ser preso e o vilão morrer. E ele fala que ele não quer ser preso, porque ele escolhe a morte e ele pede que o herói jogue o corpo dele ao mar. Porque ele prefere que o corpo dele seja jogado ao mar, como os antepassados dele, do que viver uma vida preso atrás de grades. Né? E isso é uma referência a coisas que aconteciam no caminho do continente africano para o continente americano. Os escravizados eles pulavam no navio de uma forma de se suicidar para evitar que os senhores tivessem o acesso à sua força de trabalho, que tivessem a sua posse. Mariana, irei falar de zumbi daqui a pouquinho, no próximo slide. E mais ou menos nessa mesma linha está o aborto. Né? O aborto porque quando uma escravizada acabava engravidando, muitas vezes ela preferia não ter o filho porque ela sabia que o filho ia se tornar um escravizado também. Ia se tornar um escravo também. Então ela preferia que esse filho não nascesse, preferia que ele não existisse para que não sofresse a mesma coisa que ela estava sofrendo. E a gente falou de revoltas individuais. Revoltas... Poxa, velho. Voltou, Sor, tem como repetir de novo? Eu acho... Deixa eu tentar aqui ver. Será que é a minha internet? Tá ok, velho. Poxa. Alô, pessoal. Alô. Estão ouvindo? Teste. Sim, Sor. Gente, que saco. E nem tá chovendo. Isso costuma acontecer quando está chovendo. Risos. Tá, gente, estão me ouvindo agora? Tá tranquilo? Melhorou? Sim, parou de travar. Parou de travar. Eita. Onde é que eu parei?
Onde é que parou aí que ninguém começou mais a ouvir? Acho que foi quando tu começou a falar de aborto, Sor, do aborto naquela época. Tá. O aborto, ele... Tá, vamos tentar repetir aqui para ver se não dá bug de novo. O aborto, ele entra na mesma linha do suicídio. É um modo de tu impedir que o teu filho acabe passando pelas mesmas coisas que tu vai passar. Porque se tu tá grávida de uma criança e tu é uma escrava, tu tem a certeza de que essa criança vai ser escrava também. Ela vai sofrer as mesmas coisas que tu está sofrendo. Então, na cabeça dessas pessoas, é melhor que essa criança não exista, que não sofra isso, do que viver uma vida de servidão. Ok? Tá indo? Tá Sim, Sor, tranquilo? tá bom. Tá bom. E as revoltas coletivas são as revoltas de grupo, né? Podem ser rebeliões, greves, que eu já vou explicar melhor o que eu quero falar com greve. Fundação de mocambos, que são esconderijos, e quilombos, que significa fortaleza. E quando eu falo de greve, é uma coisa meio estranha de pensar, né? Greve, escravidão, como que tem uma coisa a ver com a outra? Em alguns casos, era muito raro, mas acontecia, grandes contingências de escravos decidiam não trabalhar. E isso, tu pensa, pô, isso seria algo que os senhores iam reprimir, né? Eles iam reprimir com violência. Mas, dependendo da situação, não valia a pena. Porque pensa, o que tu vai fazer? Num pensamento escravista da coisa. Tu vai, às vezes, matar 50, 100 escravos que custavam alguma coisa para esse senhor, ou tu vai acatar algumas reivindicações desse contingente, né? Então, em algumas vezes, os escravos se reuniam, eles levavam uma reivindicação para o senhor e, dependendo do poder dos dois grupos, poder de infligir dano de violência, infligir também um dano econômico para o senhor, dependendo, às vezes as coisas se organizavam. Tá? Tô tranquilo até agora, gente? Estão vivos? Estão me ouvindo? Tá... Tô com muito medo de que vocês não estejam ouvindo nada. Mas beleza. E eu acho que foi a Mariana que falou da zumbi. A gente tá aqui com ele aqui, ó. Olha o zumbi aqui. Quando a gente fala de quilombo, a gente não tem como não falar do Quilombo dos Palmares, né? Que foi uma sociedade que se formou lá no Maranhão, se não me engano, Maranhão. Me corrijam se eu estou errado, tá? Que às vezes eu troco os estados, é que eu vou falar de muitos estados hoje. No interior do Maranhão, e o Quilombo dos Palmares durou mais de 100 anos, né? Não foi algo curto. Foi de 1580 aproximadamente até 1694. A data inicial a gente não tem muito, porque começou aos pouquinhos, né? A gente não tem uma certeza. Mas a data final a gente sabe porque foi uma batalha que aconteceu que pôs fim ao Quilombo dos Palmares. No final da sua existência, o Quilombo dos Palmares era liderado por dois guerreiros, o Zumbi e a Dandara, que era sua esposa. O Zumbi, que até hoje é uma referência, né, para os grupos do movimento negro. O Quilombo dos Palmares não era pequeno, ele era composto por cerca de 20 mil pessoas, que naquela época era maior até que a população do Rio de Janeiro. E entre elas tinham ex-escravos, tinham também indígenas e tinham também homens brancos que fugiam do sistema, né? É verdade que Zumbi tinha escravos, e isso é algo que muita gente fala hoje em dia, mas a gente não tem nenhuma comprovação que aconteceu. Isso foi um grande mito que se repetiu tantas vezes, mas tantas vezes, que o pessoal acabou acatando. Até mesmo os historiadores às vezes reproduzem esse mito que o Zumbi tinha escravos, mas a gente não tem comprovação de que isso aconteceu. Mas algum historiador lá no passado começou a falar sobre isso e o pessoal só foi repetindo. Provavelmente o motivo pelo qual essa história começou foi porque na África
os habitantes, eles conviviam com a escravidão às vezes, né? Algumas sociedades, alguns povos tinham escravidão, mas era naquela linha da escravidão clássica, que lembra que eu falei nas aulas passadas, né? Não tinha um caráter racial, não era porque o fulano é inferior, era porque um povo guerreava com outro, e daí os prisioneiros de guerra, eles acabavam escravizados, né? Era uma escravidão clássica, porque a gente está falando de uma escravidão antiga, lá da Grécia, de Roma. Era muito mais parecido com essa escravidão que a escravidão que aconteceu aqui no Brasil. Provavelmente, esse mito do zumbi que tinha escravos começou porque alguma pessoa lá atrás viu que na África existiam escravos, misturou uma coisa com a outra e saiu essa salada de frutas que às vezes a gente ouve falar. Isso é um mito tão forte que até às vezes em documentários, em livros novos que saem todos os dias, tá escrito que o zumbi tinha escravos, mas a gente não tem essa confirmação. Mas enfim, Quilombo dos Palmares, lugar grande, 20 mil pessoas, ex-escravos, indígenas e homens brancos que estavam fugindo do sistema, né? O pessoal mais pobre, o pessoal que não se encaixava ali nos meios urbanos. E como toda comunidade que era uma resistência, eles se aproveitavam para momentos de crise para crescer. E eles vão crescer muito quando os holandeses vão invadir o Brasil, que eu falei na aula passada. E nesse momento muitos escravos vão fugir e vão ir para o Quilombo dos Palmares. Mas eles vão sofrer muita repressão, porque o Quilombo dos Palmares ele vai se tornar um símbolo naquela época, né, para as pessoas de que, bem, se o Quilombo dos Palmares está dando certo, a gente também pode criar outros quilombos, a gente também pode criar outras cidades, outras comunidades que vão ser uma alternativa a esse sistema. E a colônia, a coroa portuguesa não queria isso. Então, muitas batalhas foram travadas. Em 1694, a comunidade caiu, ela foi invadida pelos portugueses e Zumbi foi executado. Mas a importância do Quilombo dos Palmares, ela vai além disso. Ela vai mostrar para as pessoas, vai mostrar para a história que os escravizados, os indígenas, eles eram vítimas ativas. E o que eu quero dizer com vítimas ativas? Tem essa frasezinha aqui dessa historiadora. Eu vou ler aqui, pessoal. E é um textinho um pouquinho longo, mas tentem prestar bem atenção nas palavras. A destruição de Palmares serviria de exemplo para os dois lados. Na época, as autoridades coloniais tomaram como modelo para a repressão sem dó nem piedade. Era isso que acontecia com aqueles que negavam a lei, os escravos que fugiam. Mas Palmares também se converteu em um símbolo de uma luta negra por inclusão social e uma referência para uma interpretação do Brasil que não legava aos escravos apenas o papel de vítimas passivas. Eram vítimas, porque não tinham escolhido viajar para cá e trabalhar na cana. Mas foram agentes, foram ativos, uma vez que não se acomodaram ao regime de privações a eles imposto. Então eles eram vítimas, mas eles também lutaram contra isso. Eles não se acomodaram com essa condição que foi imposta a eles. Entenderam até agora, pessoal? Tá tranquilo? Falem, comentem. Não tá travando mais. Silêncio, tristeza. Travou. Onde travou, Amanda? Alô, alô. Oxi. Perguntei travando. Eu não posso falar a palavra. Se eu falar a palavra, eu puxo, o universo puxa. Áudio voltou. Ok. Gente, se tiver muito ruim, isso aqui vai ser postado, tá? Então vocês podem ver depois. E eu acho que não vai estar travando o meu áudio. Fale. Tem como explicar de novo essa parte dos escravos ativos? Eu não entendi bem. Quer que eu leia de novo ou que eu só explique? Tanto faz, senhor, como tu achar melhor. Eu vou explicar mais rapidinho. O que eu quero falar com vítimas ativas é que eles eram vítimas, eles sofreram isso, eles não escolheram ser escravos, né? Ninguém escolhe isso, mas eles eram ativos porque eles não se acomodaram, eles lutaram contra.
Isso que a gente está querendo dizer com vítimas ativas. Ficou claro? Ficou entendível? Agora eu entendi, senhor. Obrigada. Entenderam? Isso é algo que às vezes a gente comenta quando o pessoal fala do hino do Rio Grande do Sul, né? Que é aquela ideia de que povo que não tem virtude acaba por ser escravo, como se a culpa da escravidão fosse do povo que não tem virtude, que não guerreou, que não resistiu. Isso é o que é criticado muito sobre o hino. E a gente tem que bater nessa tecla de que não tem isso de povo sem virtude. Eles tinham virtude, isso não tem nada a ver uma coisa com a outra. Eles não escolheram essa vida, eles não escolheram essa condição. Ok? Tranquilo, gente? Tá tranquilo até agora? Travou, voltou. Tá, beleza. Então vamos falar aqui coisa de política. Agora vamos falar de revolta, guerra, treta, sangue, morte. Portugal tava ruim, tava na crise, eles tinham uma concorrência muito forte externamente, então eles não estavam mais aquela potência enorme que eles eram antigamente. Isso vai se mostrar com esse tratadinho aqui de Methuen, que vai ser um tratado com a Inglaterra. O tratado ele vai ser chamado de Tratado do Pano em Vinhos, porque eles basicamente vão fazer vários acordos econômicos com a Inglaterra para não cobrar impostos dos produtos ingleses. E eles vão enviar muito ouro brasileiro para a Inglaterra. Então a gente às vezes se choca ao perceber que muito do ouro que hoje está nos castelos ingleses veio do Brasil, porque o ouro ia para Portugal e Portugal usava esse ouro para pagar a Inglaterra. E isso vai ser importante na Revolução Industrial. Vocês depois cobrem lá do pessoal lá de Geraldo, do Nard, do Arthur, porque a Inglaterra ela vai ser um dos primeiros países a ter a Revolução Industrial, porque a Inglaterra vai ser muito rica. E ela vai ser rica por muitos motivos, mas um dos motivos vai ser o ouro brasileiro. Okay? Para quitar essas dívidas com a Inglaterra, a colônia Portugal vai aumentar o imposto pra caramba sobre o ouro aqui no Brasil. E isso vai gerar revoltas coloniais, certo? E até o final da aula a gente vai ver essas 8 revoltinhas, na verdade 7. Eu vou explicar o porquê que uma eu não vou falar. Eu coloquei esse mapa, gente, que ele é um mapa mais ou menos errado. Cara, Yuri, sim, eu vou ficar te devendo essa pergunta porque eu entendi o que tu falou, mas é que isso tem a ver com a economia do século XX de hoje. E, cara, essa é uma vibe econômica que eu vou ter que pesquisar mais, tá? Porque tem toda uma parada de o ouro influenciar o papel no século XX. As reservas de ouro influenciarem o papel. E isso é algo que é muito abstrato. Se é abstrato para vocês, é abstrato para mim também. Mas na aula que vem eu posso trazer um pouco mais esse conteúdo. Porque o ouro até hoje é importante. Até hoje ele é importante. Não tanto quanto ele era antes, mas ele é muito importante para a balança comercial dos países. Ok? Tranquilinho? Tranquilinho? Tá certo. Gente, peço perdão pelo mapa, porque esse mapa aqui não tem nada a ver com a época, tá? Aqui tem Brasília, aqui tem Acre, aqui tem Tocantins, que não existia naquela época. Era outros nomes, era outras capitais. Mas é que eu achei o mapa tão bonitinho que eu quis colocar ele. Só para vocês se localizarem, né? A gente vai falar aqui de 7 revoltas. Por que 7 se tem 8 aqui no mapa? Ah... Alô, alô, alô. Alô. Voltou, gente? Voltou? Pedro voltou, Jennifer voltou. Voltou. Não, deve ser aqui, só porque não deve ser no de todo mundo, mas é estranho porque a internet aqui tá aparentemente ok. Não entendo. Tá, vamos tentar falar de novo. Onde é que eu parei? Falei do mapa, falei das revoltas. Aí.
Estão me ouvindo, gente? Tá. Respirar, falar com calma. Talvez a minha voz, o meu ritmo esteja travando o computador. Falo demais e o computador não consegue processar. A gente vai falar de todas essas revoltas aqui, menos da Revolução Pernambucana, porque ela é uma revolta que está muito ligada ao fim da colônia. E a gente não tem como falar dela sem falar do fim da colônia. E daí, falar do fim da colônia tem que ter uma aula só para isso. Não tem como a gente falar dela nessa aula aqui. Mas, spoiler, as revoltas verdes e as revoltas vermelhas, elas têm uma diferença entre elas que a gente vai ver nos próximos slides. As revoltas verdes, elas vão ser revoltas nativistas, ou seja, elas vão ter caráter local, interno, elas vão ser respostas à crise que estava acontecendo e ela não vai ter ideologias externas. Em resumo, eles não vão querer a independência. Revoltas nativistas não vão querer a independência. A primeira revolta vai ser a revolta de Beckman. Ela tem esse nome porque os revoltosos eram dois irmãos, chamados irmãos Beckman. Eles eram senhores de engenho. E vai acontecer no Maranhão. Eles vão estar revoltados com a baixa qualidade de produtos vendidos pela Companhia do Maranhão, que era uma empresa portuguesa que vendia coisas para o Maranhão, e a falta de mão de obra escrava. Por quê? Porque os jesuítas estavam pegando os indígenas para catequizar, e os indígenas no Maranhão eram a grande mão de obra escrava. Então os senhores de engenho queriam melhores produtos e escravizar os indígenas. Então era senhores de engenho versus a Companhia do Maranhão e os jesuítas. O governo vai reprimir os senhores de engenho. Então quem vai ganhar vai ser a Companhia do Maranhão e os jesuítas. Vai ganhar o governo, né? Mas o governo abre algumas concessões. Ele vai acabar a Companhia do Maranhão, ele vai abrir um pouco o comércio, ele vai liberar a escravidão indígena pelos senhores do engenho. Então o governo ganha, os senhores de engenho perdem, mas o governo dá uma flexibilizada no rolê. Segundo, Guerra dos Emboabas. Isso aqui está muito ligado com a mineração. Basicamente, depois de descobrir o ouro, o pessoal vai batalhar para ver quem é que vai poder dominar o ouro, né? Então, vão ser os bandeirantes paulistas contra os portugueses e os colonos que vinham de outro lugar. E esses caras eram chamados de emboabas. O fim disso aqui vai ser muito rápido, porque o governo vai reprimir os bandeirantes, vai vencer os paulistas e vai dar posse das minas de ouro para os portugueses e para os colonos que vieram de outros lugares do Brasil. Ok? A gente está indo bem rápido, tá, gente? Mas é que não tem muito o que elaborar sobre esses assuntos. É só que vocês têm que saber que existiu, porque se cair perguntando, vocês vão saber responder as características principais dessas revoltas. Detalhe, tem dois tipos de revolta. A revolta que não pediu independência e a revolta que pediu independência, que a gente vai ver daqui a pouco. Prestem atenção nessas aqui verdinhas que não pedem independência, porque o pessoal foca muito nas que pedem e esquece das que não pedem. Daí vai lá, cai uma Guerra dos Mascates na prova e o pessoal não sabe, nunca ouviu falar. Então prestem atenção nessas revoltas, nessas guerras, porque elas são importantes. Se caírem, vocês têm que saber, certo? Guerra dos Mascates, Pernambuco. A comarca de Recife, que é muito forte no comércio, vai querer se tornar independente de Olinda, forte na agricultura. O que é isso? O que é comarca? O que é isso? Pensem que Olinda era a cidade principal de Pernambuco. Era a cidade mais forte, era a capital de Pernambuco na época, e Recife era uma comarca de Olinda. Era apenas um bairro, uma parte da grande Olinda. E Olinda, que era forte na agricultura, estava caindo em crise, estava vendendo pouco, estava lucrando pouco. Recife era muito forte no comércio e estava lucrando bastante. Recife quis se tornar independente, quis se separar de Olinda, quis virar vila, que seria o equivalente a uma cidade independente. Olinda não quis, por quê? Se Recife se tornasse independente, ela não ia receber os impostos, né, de Recife. Então, os senhores de engenho de Olinda vão entrar em guerra com os comerciantes de Recife.
E é claro que o governo de Portugal vai apoiar os caras que estavam ganhando mais dinheiro. Eles vão apoiar Recife. E Recife vai conseguir se transformar em independente, vai se transformar numa vila e vai se quebrar de Olinda. Entenderam até agora? Tá tranquilo? Caso muito parecido aconteceu, que sei que não tem nada a ver com a história, mas caso muito parecido aconteceu com Cachoeirinha e Gravataí, né, gente? Cachoeirinha era uma parte de Gravataí, e daí não teve guerra, não que eu saiba, pelo menos. Mas Cachoeirinha se tornou independente na década de 60. Travou? Tá bem? Como é que tá o áudio? Eu tô perguntando muito sobre isso, tá? Mas é porque eu tô com medo. Falem no chat. Tá tranquilo, senhor, não travou nada. Bah, fiquei medo agora. Era tudo Gravataí ou tinha outro nome em Cachoeirinha? Era tudo Gravataí. Cachoeirinha foi por causa de uma... tinha uma queda d'água numa parte do rio Gravataí, que ficava onde hoje é Cachoeirinha, que era literalmente uma cachoeira pequena, né? Daí por isso que deram o nome para a cidade de Cachoeirinha depois, na década de 60. Hoje em dia a Cachoeirinha não existe mais porque demoliram a Cachoeirinha para abrir um córrego. Mas o nome Cachoeirinha veio depois, era tudo Gravataí. Mas enfim, eu só falei disso para vocês entenderem, né, o que aconteceu. Recife era uma parte de Olinda, queria ficar independente, e daí teve esse conflito, e Recife acabou se tornando independente, estava ganhando muito dinheiro. É Mascates a guerra... Ô, saco. Travou. Voltou, Pedro? Voltou, Julia? Voltou? É umas travadas bem pequenas, né? Pelo menos. Na minha escola tem fotos de formandos anos 50. O nome da cidade era Gravataí em vez de Cachoeirinha. Isso é muito legal de ver, né? É umas coisas tão... Porque é algo tão perto da gente, pô, anos 60, não é muito longe. E era completamente diferente o rolê. Gente, só retomando aqui. Revolta de Beckman, por quê? Porque os irmãos que começaram a revolta eram os irmãos Beckman, senhores de engenho. Guerra dos Emboabas, porque os portugueses e os colonos de outros lugares eram chamados de emboaba, eram chamados de forasteiro. Guerra dos Mascates, porque os comerciantes de Recife eram apelidados de mascates. Okay? E por fim, revolta de Vila Rica. Ou talvez apareça na prova de vocês, revolta de Filipe dos Santos, porque foi o minerador que começou essa revolta. E como ele era um minerador, vocês já sabem o que é o centro dessa reivindicação. Eles queriam menos impostos sobre minério. Eles estavam muito revoltados pelas casas de fundição, pelos altos impostos. Lembra de casa de fundição? Casa de fundição era um local onde tu ia levar o ouro que tu minerou para se tornar em barra. E nesse local eles já pegavam, né, a parte dos impostos, pegavam 1/5 do todo o ouro que tu produzia. Então essa revolta vai ser de mineradores versus as autoridades coloniais. Óbvio, o governo vai reprimir esses revoltosos e vai instalar as tal das casas de fundição, vai cobrar o imposto pra caramba dessa galera. Gente, resumo então das revoltas nativistas. O que vocês conseguem tirar disso aí? Qual é um tema, qual é uma reivindicação que une todas elas? Os colonos, eles estavam insatisfeitos com a administração da metrópole, a administração de Portugal, estavam insatisfeitos com os privilégios que algumas pessoas tinham, satisfeitos com os... Oxi. Alô. Teste. Ouça. Voltou? Alguém ligou Sou o eu. áudio pra falar. Fale. Tá me escutando? Tô. Travou a partir da parte que tu falou resumo. Resumo das revoltas, aí travou. Beleza. Repetir aqui. Gente, resumo das revoltas nativistas. Eram revoltas que não queriam a independência, eles queriam só mudança, eles queriam algum tipo de mudança, porque eles estavam insatisfeitos. Eles queriam mudança nos privilégios como as pessoas tinham, queriam mudança nos impostos, eles queriam uma modernização, e todas elas o governo pisou em cima, todas elas o governo reprimiu. Okay?
E aí o pessoal vai se radicalizar e vai começar as revoltas emancipatórias. Elas buscar, aí sim a coisa vai quebrar mesmo. Elas vão buscar a independência, elas vão ter ideologias externas, republicanas, como por exemplo, iluminismo, que é aquela ideia de que o governo ele deve se separar da igreja, ele deve colocar um líder eleito e não um monarca no poder. Liberalismo, que é aquela ideologia de que o governo não deve mexer na economia, né? Ele deve apenas regular algumas coisas, mas não influenciá-la diretamente. E as emancipatórias vão tomar como exemplo os Estados Unidos, que vai se tornar independente em 1776, e a França, que vai se tornar uma república a partir de 1789. Okay? Essas vão ser as influências das emancipatórias. Consegue entender a diferença? Nativista não quer a independência, não quer se cedir, né? Se separar de Portugal. Estão ouvindo agora? Alô, alô? Sim, agora dá pra ver. Tá. Gente, coloquem ali no grupo só que a gente vai... Eu quero terminar esse conteúdo, tá? A gente vai ficar acho que mais uns 5 minutos na aula. Pode ser? Uns 5, 10 minutinhos. Pode ser? Mandem ele no grupo do Zap, por favor. Responda a chamada. Postei a chamada agora. Resumo da história. Nativistas não queriam independência, só queriam mudança. Emancipatórias vão querer a independência, eles vão querer ideais republicanos, eles vão querer modernizar o Brasil. E eles vão tomar como exemplo esses dois países que se tornaram independentes. Tá? Recife não queria independência? Calma, Luiz. Recife queria independência de Olinda. Recife queria ser uma cidade separada de Olinda. Eles não queriam se separar de Portugal. Eles não queriam deixar de ser colônia de Portugal. Isso que eu quis dizer com independência. Sacaste? Show. Então tá. Então agora as emancipatórias, que são as que o pessoal mais lembra na hora de estudar, mas nem sempre elas caem, né? Então lembrem das nativistas também. As emancipatórias elas vão se radicalizar. E a principal dela vai ser a Inconfidência Mineira, que como o nome mesmo já diz, vai ser Minas Gerais. Como é Minas Gerais, ela vai ser chamada às vezes de Segunda Revolta de Vila Rica. Então, se atentem a esse outro nomezinho. Inconfidência significa conspiração, né? Conjuração às vezes pode aparecer, mas é uma conspiração que eles tentaram elaborar para se tornarem independentes. Vai ser em resposta aos altos impostos, a derrama de 1789, que vai ser um imposto absurdo que os portugueses vão cobrar nesse ano, e o monopólio do sal. Só os portugueses vão poder comercializar o sal. Vai ser muito elitista, quem vai planejar esse rolê vão ser poetas, padres e militares, e médicos também, né? O Tiradentes ele é médico, e eles vão ter ideais iluministas e republicanos. Eles vão ser traídos antes mesmo de começar, não vai ser posto em prática a Inconfidência, a revolta, a revolução. E os líderes dessa revolução, dessa revolta, vão ser mortos ou exilados. Na verdade, quem vai ser morto vai ser apenas um, o único pobre do rolê, como sempre, que é o Tiradentes. Ele vai ser morto, enforcado, vai ser esquartejado e vai ser exposto pela cidade de Vila Rica, as partes do seu corpo, como está aqui na imagem. Não houve a Inconfidência Mineira? Houve no sentido que eles planejaram. Eles se organizaram para fazer a revolução. Mas eles foram traídos antes dela acontecer. Ela foi esmagada antes de pôr em prática todos os planos dessa galera. Tá? E um negócio muito interessante do Tiradentes, gente, é que o Tiradentes ele virou um mito. O Tiradentes ele não tinha essa aparência aqui
das imagens, né? Ele não tinha barbona, ele não tinha o cabelão, ele não parecia como Jesus, como as imagens estão mostrando. Ele foi pintado assim mais de 100 anos depois, quando o Brasil já era uma república. Porque quando o Brasil virou república, spoiler das próximas aulas, eles pararam e pensaram, pô, vamos encontrar personagens na nossa história que lutaram pela república e vamos transformar eles em heróis nacionais. Então eles pegaram o Tiradentes e começaram a enaltecer ele, começaram a pintar ele de uma forma mais mítica, sempre colocando ele dessa forma aqui, cabeludo, de barbão, parecendo Jesus, até a ponto de colocar uma cruz aqui do lado dele, né? Tentando evocar esse ideal de igualdade, esse ideal de liberdade, e que ele era um enviado assim dos céus para libertar o Brasil, mas que não conseguiu. Acabou sendo morto. Então, só para reafirmar, não houve porque ela foi esmagada antes. E só um detalhe. Essa bandeira verde aqui do lado, ela foi uma bandeira utilizada pelos Inconfidentes para mostrar o que eles representavam, né? O triângulo tem a ver com a maçonaria. A maçonaria estava muito presente nessas revoluções, nessas revoltas. E esse texto aqui em latim significa liberdade antes que tardia. Então, uma hora ou outra, a gente vai se libertar. E essa bandeira é a mesma bandeira que Minas Gerais usa até os dias de hoje. Só trocaram a cor para o vermelho. Certo, gente? Tranquilo até agora? Vivos? Vocês conhecem esse meme aqui, gente? Do tu traiu o movimento punk? Porque eu coloquei ele porque fez muito sentido na minha cabeça. Só que eu acho que vocês não eram muito dessa época. Então, talvez alguns de vocês não entendam. Procure. Esse vídeo ele é bem... Ele é um clássico. Não tem como saber. Tu traiu o movimento. Tu um playboy falando de punk. Ai, João Gordo. Grande pensador brasileiro. Enfim, nova Inconfidência. Essa aqui, spoiler, também não aconteceu. Foi um grupo da elite carioca, a elite do Rio de Janeiro, que se reunia em grupos literários para trocar fiado, para conversar, para trocar ideias. E eles estavam no início de uma conspiração para se tornar independentes, da mesma forma que os Inconfidentes mineiros tentaram. Mas isso aqui foi esmagado muito antes. Eles não tinham quase nada planejado, nada concreto. E quando o governo ficou sabendo que eles estavam planejando isso, ele fechou os grupos literários. Não tinha mais grupo literário no Rio de Janeiro. Mas depois ninguém foi preso, ninguém foi morto, porque eles não encontraram nenhuma prova concreta de rebelião. Essa Inconfidência aqui, ela quase nunca aparece nos textos didáticos, nos livros, porque ela é muito esquecida no churrasco. Mas lembrem dela porque pode cair, ela cai de vez em quando. Nos textos que eu estava vendo aqui de material para a aula de vocês, quase não aparecia a Inconfidência Carioca, mas é bom a gente falar. Quase acabando, gente, quase acabando. Inconfidência Baiana, como vocês podem imaginar, aconteceu na Bahia. Última Inconfidência de hoje. Ela vai ser chamada também de Revolta dos Alfaiates, porque essa categoria profissional foi muito forte no movimento. E, para quem perguntou lá em cima, essa sim aconteceu. Essa o pessoal foi para as ruas, o pessoal guerreou, teve guerra, teve sangue, teve luta, mas no final aconteceu a mesma coisa, ela foi esmagada. Os motivos da Inconfidência Baiana foi o descaso político-econômico, principalmente porque a capital do Brasil não era mais Salvador, era Rio de Janeiro. Lembra da aula de mineração lá passada, né? Quando o minério ficou forte, eles tiraram a capital de Salvador e trouxeram para o Rio de Janeiro. Então Salvador ficou meio jogado às traças. Os impostos eram muito altos, como sempre foram, e os soldados tinham salários muito baixos. E isso foi importante, porque se tem algo que no Brasil, até os dias de hoje, os governantes, eles atentam muito, eles prestam muita atenção, é que eles têm que agradar os militares, de alguma forma. Eles têm que saber dialogar com essa classe, porque os militares têm um poder muito grande, né? Que é o poder
militar, né? A força física mesmo. Então, se a classe dos soldados, a classe dos militares está descontente com algo, isso pode gerar uma revolta, uma rebelião. E essa inconfidência vai ser composta pela elite, pelos padres, pelos alfaiates, pelos soldados e, pasmem, pelos escravos. Essa inconfidência vai ser a única desse rolê todo que vai ser abolicionista. Assim como as outras, ela vai ter ideais republicanos, ela vai querer uma república, ela vai querer se independer de Portugal, mas algo que as outras não tinham, a Inconfidência Baiana vai querer a abolição da escravatura, 1798. Isso é 90 anos antes da abolição de verdade. Então eles estavam bem adiantados, né, para os ideais da época. E, pasmem, ela foi esmagada com muita força justamente porque os líderes dessa rebelião, que eram da elite, quando eles viram que os escravos estavam participando demais, eles queriam abolir a escravidão, eles apertaram um pouco o freio. Viram de que, beleza, a gente quer virar uma república, mas abolir a escravidão já é um pouco demais. Então, os líderes da Inconfidência Baiana, eles colocaram o pé um pouquinho no freio, e daí a colônia, os portugueses conseguiram esmagar essa inconfidência, essa rebelião. Como sempre, os líderes populares, os líderes mais pobres foram executados, e os líderes mais abastados, né, a elite, ou foi exilado, foi enviado para outro lugar, ou foi libertado e nada aconteceu com eles. Certo? Tranquilo, gente? Entenderam até agora? Sei que essa bandeira aqui não tem quase nada a ver visualmente, mas as cores da bandeira do Bahia, elas são baseadas na cor da bandeira dos Inconfidentes. Pelo menos a cor ela é semelhante. E o triângulo também tem a ver com a maçonaria, que foi muito forte entre a elite que planejou essa Inconfidência, né? Por fim, a gente vai finalizar essa aula. Eu achei que a gente ia demorar mais uns 10 minutos, mas acho que dá para acabar. Tudo isso vai mudar. Tudo isso vai mudar quando, em 1808, a família real portuguesa vai sair de Portugal e vai visitar o Brasil, naquela época, permanentemente. Mas por que o rei de Portugal quis vir para o Brasil? Por que a família inteira real veio em peso para cá? E por que eles mudaram a relação das coisas aqui? Isso a gente vai ver na aula que vem, porque envolve guerra lá na Europa, envolve um carinha baixinho chamado Napoleão, envolve a Inglaterra, e envolve uma família real muito cagona que escolheu fugir, vir para cá, do que lidar com as coisas lá na Europa. Certo, galera? Tranquilo? Entenderam bem? Resumo, nativista não queriam a independência. Emancipatórias queriam a independência. Ok? A gente só não falou de uma, que foi a Revolução Pernambucana, porque ela acontece depois da família real chegar. Daí a gente tem que explicar mais coisas. Certo? Tranquilo? Deu uma travada? Fala. Só uma coisinha aqui no início da aula, que era tipo, que tu falou, qual é o século? Aí todo mundo 17, sabe? Tipo assim, qual é o sentido, assim, qual é a definição disso, sabe? Pra saber qual é que é. Eu sempre busco lá atrás pra gente entender a numeração. Pensa agora do ano 1 até o ano 100. Qual é? Até o ano 99. Esse é o primeiro século, né? Ele é o primeiro século, então a gente chama de século 1. Quando chega o ano 101, 102, 103, a gente chama de século 2. É o segundo século, né? Então, essa é a lógica. Quando a gente toma lá o primeiro século, que era o século dos anos 10, 20, 30, esse é o primeiro. E não é o século 0, porque tem o 0 na frente, entende? Então, nos anos 1600, dos anos 1601 até o ano 1700, é o século 17. Ano 1701 até o ano 1800, século 18. E assim por diante. Por isso que o nosso século hoje é o século 21, né? A partir do ano 2001,
até o ano de 2100, a gente está vivendo o 21º século. Não sei se ficou meio vago aqui, é uma parada meio difícil de entender mesmo. O nosso cérebro embrulha um pouco. Não, mas deu pra ter uma base assim, senhor, daí eu vou pesquisar mais. Muito obrigada, senhor. Capaz, estamos aí para isso. Eu vou tentar achar no YouTube o vídeo lá do American Gods para postar para vocês, que é um vídeo muito massa. Não vai ter nenhum spoiler, é um vídeo meio desconectado da história da série. Eu vou tentar achar o vídeo também do Pantera Negra, achar algumas coisas para passar para vocês. E era isso. Samuel perguntou ali, antes de sairmos, eu caí, pode me enviar a chamada de novo, se não for incômodo? Claro, Samuel, eu mando sim, deixa eu mandar aqui. Deixa eu ver se foi. Mandei agora, Samuel. Vê se foi aí. Quem não assinou, assine, por favor. Ok? Feito, Jennifer. Até mais. Valeu pela atenção, valeu por terem vindo. E... eu esqueci de postar a aula passada, mas eu irei postá-la junto com essa aqui. Até mais, bons estudos e até semana que vem.